Para falar da responsabilidade das famílias e das escolas pela educação dos filhos, alunos, é importante pensarmos primeiro numa perspectiva histórica. Historicamente, o que competia à escola e à família eram funções bem nitidamente separadas. À família competia a educação de um modo mais amplo e à escola a instrução. Isso quer dizer a transmissão da cultura legítima. Hoje podemos falar que há, nessa divisão de tarefas, uma imbricação de territórios, ou seja, não há mais uma separação tão nítida entre a função da família e a função da escola na educação das crianças e jovens. Isso porque, muitas das vezes, a família tem que se responsabilizar também pela instrução, que anteriormente era dada como uma tarefa estritamente escolar. As escolas hoje, a sociedade também cobra e as próprias famílias que se responsabilizem também por outros aspectos psicológicos, emocionais, mais amplos da educação das crianças e jovens. Como, por exemplo, a escola se responsabilizar por educação sexual, por combate às drogas, que antes eram tarefas dadas às famílias. Não é? E ao mesmo tempo a gente pode ver pelo lado da família que a família tem que se ocupar, por exemplo, dos deveres de casa, das pesquisas, que são tarefas estritamente escolares, de instrução. Então hoje, nos estudos sobre família e escola, temos discutido que há uma imbricação de territórios, ou seja, as tarefas da família foram se modificando, como também se modificaram as tarefas da escola. E, ao mesmo tempo, os modos de interação entre família e escola também se modificam, né? A escola quer e cobra da família tarefas que antes não era possível se pensar. E também a família cobra da escola tarefas e ações que a escola não pensava ter que exercer, né? Essa imbricação de territórios modifica a interação e os modos de interação entre escolas e famílias. Quando falamos de relação família-escola, estamos falando também de tensões, de conflitos, de distanciamentos, nem sempre de parceria, de participação, né? Quando falamos de relação, estamos falando de relação social. Então, as diferentes famílias mantêm e estabelecem uma forma de relação diferente com a escola. Então, eu tenho famílias com expectativas diferentes, famílias com modos de participação diferentes, famílias com projetos diferentes para seus filhos. Então, a gente tem que pensar, quando pensamos na relação entre a escola e a família, quem são essas famílias e quais são os efeitos dessas famílias, das ações, das práticas educativas dessas famílias no processo de escolarização e no desempenho escolar das crianças e jovens. Então, como que nós podemos pensar e discutir essas diferentes famílias? Temos na sociologia da educação os estudos de Pierre Bourdieu, que é um sociólogo que veio pesquisando desde a década de 60 até os anos 2000, essa relação entre desempenho escolar e família e origem social. O que temos de elemento muito importante para pensar hoje essa relação vem da teoria de Bourdieu, mas podemos pensar também em outros autores que contribuíram para avançar nesse pensamento, como Bernard Lahire, por exemplo. A ideia é que a classe social interfere, impacta, tem um efeito nas práticas educativas das famílias e esse efeito se repercute no desempenho escolar. Então, famílias oriundas de camadas populares, de camadas médias ou famílias das camadas mais elitizadas mantêm e estabelecem formas de relação com a cultura e formas de relação com a escola e com a escolarização dos filhos de modo bastante diferente. Isso não quer dizer que elas não participem, né? Mas que elas participam e acompanham a escolarização de um modo bastante diferente. Por exemplo, nas famílias de camadas médias, nós temos um investimento muito mais sistemático, mais forte, mais intenso no acompanhamento da escolarização. Os pais e as mães das camadas médias são
pais que acompanham muito de perto a escolarização dos filhos e produzem diversos tipos de investimento, como, por exemplo, colocam as crianças em outros tipos de eventos culturais, aulas de inglês, aulas de esportes, atividades que vão enriquecer a escolarização dos filhos. Isso tudo vai impactar no modo como a criança, como o jovem, convive com os códigos escolares. Nas famílias de camadas populares, menos favorecidas do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, essas ações e esse acompanhamento vão se dar de uma forma diferente. Isso não significa que os pais e as mães não se preocupam com a escolarização, mas que eles dispõem de poucos recursos simbólicos, mas também materiais, para investir na escolarização. Então, eles desenvolvem esforços educativos, como, por exemplo, colocam o menino numa escola que eles consideram melhor, colocam a criança em atividade para não ficar na rua, então uma atividade numa ONG, num projeto, numa atividade que a escola faz no tempo contraturno. Isso também é esforço, isso também é participação parental, mas essa participação se dá de um modo bastante diferente. Que não é fácil, né? E que não é sempre tranquila essa relação entre escolas e famílias, é importante que a escola se coloque no papel de promotora dessa interação. Não é a família que tem que desenvolver estratégias para interagir com a escola, mas ao contrário, é a escola que tem que se desenvolver profissionalmente, não é? Para criar estratégias, criar mecanismos para que as famílias possam se aproximar da vida escolar de seus filhos. Temos experiências bastante importantes no Brasil de políticas públicas e de estratégias desenvolvidas por escolas, por municípios, para promover e para melhorar essa interação. Essas experiências, elas têm demonstrado que é papel da escola, primeiramente, conhecer as famílias. Se eu quero desenvolver um trabalho de interação com a família, eu preciso conhecer as famílias, conhecer os grupos familiares, conhecer os sujeitos, o contexto sociocultural. Só assim eu posso desenvolver um mecanismo, uma estratégia para interagir com esse grupo social. Então, a primeira questão é: a escola conhece a família? A escola precisa desenvolver formas para esse conhecimento. E é um conhecimento que tem que ser produzido. Então, a escola, por exemplo, pode desenvolver entrevistas, questionários, em que os professores vão às casas das famílias, conhecem mais profundamente essa realidade e, a partir desses dados coletados, é que a escola vai poder ter condições de desenvolver estratégias. Então, a primeira questão seria conhecer as famílias. Como conhecer? Desenvolvendo formas para essa produção de conhecimento. Os professores, a diretora da escola, os funcionários da escola, mas para isso precisa que a escola tenha o apoio de um sistema, né? É preciso que a escola esteja dentro de uma política pública que lhe dê fundamentação e lhe dê suporte. Ao conhecer as famílias, a escola tem que desenvolver essas formas de interação a partir daquele conhecimento que ela produziu. Então, é importante que os professores estejam envolvidos nesse processo e que haja também na escola um processo de formação desse professor, para que ele possa utilizar esses dados, mas de uma forma eficaz no sentido de melhorar o desempenho dos alunos, melhorar a relação com as famílias. Então, o primeiro ponto seria o conhecimento das famílias. O segundo ponto, o tratamento que a escola vai dar a essas informações que ela coletou junto às famílias. E o terceiro ponto seria o desenvolvimento de tarefas, de estratégias, de mecanismos em que os professores, os pais e a escola poderão ter momentos de interação e de troca. E aí tem uma palavra que é mágica nesse processo: a troca. Não adianta a escola querer se aproximar da família sem escutá-la. Se a escola vai em direção à família apenas para dizer como a família deve educar, ou apenas para dizer como o pai e a mãe têm que tratar a criança, como tem que acompanhar o dever de casa, o educar as famílias, isso é muito insuficiente para essa relação. É preciso que a escola também escute as famílias. Se a escola estiver aberta a escutar,
mas aberta de verdade a ouvir a opinião, a ouvir o que o pai e a mãe têm a dizer, o que essas famílias têm a dizer, aí sim a escola poderá melhorar e intensificar essa interação.